Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuação ao estudo do Livro dos Espíritos. E nós vamos falar sobre a perda de pessoas amadas, do item 934 a 936. Mas antes, eu vou ler uma página do livro Vida Feliz, que fala sobre a ajuda divina. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes tem a impressão de que o auxílio superior não virá, ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à tua espera. Então confie, a ajuda assim chegará sempre. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos, agradecer a nosso Pai Celeste por todas as ajudas que chegam até nós. Agradecer a Jesus, que é nosso guia, por suas lições. Agradecer aos espíritos protetores por estarem sempre junto a nós, nos fortalecendo, nos intuindo, nos levando sempre a reflexões. Nós confiamos em Ti, Pai, e sabemos que a Tua ajuda sempre chega a nós. Tu não te deixas, nem um momento, não nos deixas desamparados. Agradecemos sempre por esses momentos. Que assim seja. Graças te damos sempre. Então vamos dar início. Então, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, e nós vamos caminhar de uma forma um pouquinho diferente. Ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles, mesmo porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Portanto, ele diz que é necessário que haja a morte orgânica, para que as alterações ocorram, para que nós possamos nos aperfeiçoar. Por isso, por meio do processo de morrer, viver, quero dizer, nascer, viver e morrer, o aprimoramento acontece. Toda existência deve ser utilizada para vivenciar esse momento de evolução. Nós precisamos primeiro prestar atenção nesse momento e não deixar apenas passar, que a nossa vivência corporal não seja uma passagem sem nada. Nós precisamos refletir sobre essas mensagens, refletir por que nós precisamos estar aqui nesses momentos, vivenciando tudo o que acontece na nossa vida. Do livro Vida Vazias, no capítulo 17, Joana nos diz que a existência corporal é de valor inestimável pelas possibilidades que faculta na tarefa de aprimoramento interior de todos os seres. De duração limitada em razão das necessidades do processo evolutivo em contínua transformação. A Terra é, desse modo, uma escola de bênçãos especiais para todos que lhe percorrem os cursos diversos, assimilando deveres e executando-os até a conquista da plenitude. Então, nós já sabemos que nós temos várias existências e em cada uma, o nosso espírito dá um passo a caminho do progresso. Assim, as encarnações
As reencarnações constituem um recurso pedagógico. E o misericordioso Deus, nosso Pai misericordioso, concede-nos a nós, que somos sua criação, o destino do aprimoramento. Então ele coloca a Terra, como Joana nos diz, como uma escola de bênçãos, onde nós podemos, numa comparação como nossa escola terrestre, nós podemos, a cada ano, aprimorar nossos ensinamentos. E se assim nós não aprendemos, Deus nos dá a oportunidade de novamente ir a esse determinado momento e assim modificar aquilo que nós não conseguimos. Em plenitude, ela diz que se não fosse esse fenômeno da Terra como uma escola e da benevolência de Deus em nos permitir voltar novamente a essa escola, a esse retorno para novos aprendizados e modificar os que nós não conseguimos, não fosse esse fenômeno, a jornada humana seria destituída de significado, não teria um sentido profundo. Teríamos perdido completamente aquilo a que viemos, aquilo a que Deus nos propôs, a nossa vida novamente a essa escola. Portanto, ele diz que a morte é inevitável, porque nós precisamos dela para uma renovação. E se nós pararmos para observar em todo momento, em tudo aquilo que nós constituímos, em tudo aquilo que nós vivenciamos aqui na Terra, de uma simples planta, quando eu digo simples, porque é algo que nós lidamos constantemente, nós plantamos, ela cresce, mas nós precisamos renovar essa planta através da limpeza das suas folhas, através, às vezes, da retirada de parte dessa planta, ou através da retirada total e replantar novamente aquele tipo de planta para que ela possa seguir adiante, para que cada experiência adquirida possa constituir um degrau de ascensão. Portanto, morrer não significa consumir-se, desintegrar-se do nada. Tudo é transformação, tudo é movimento, tudo é organização e equilíbrio. Tudo está incluído na lei da evolução. Ou seja, nós precisamos aprender e compreender o verdadeiro significado da morte, que não esse que nós estamos aprendendo, que nós aprendemos durante várias gerações, durante várias reencarnações. Ou seja, a morte não é o fim, é a renovação e é a libertação. Assim sendo, é natural sentir saudade dos entes queridos que desencarnam, trazendo tristeza ou amargura para o teu coração. Mas recorda-os com carinho, envolvendo-os em ternura e oração. Considera as circunstâncias em que se deu, de maneira natural ou em ocorrências infelizes, e ajuda-os a perseverar o equilíbrio para onde retornaram, e agradeça pela sua libertação. A dor profunda da ausência desses amores deve ser substituída pelas boas lembranças da convivência com eles. Ou seja, nós sabemos que perder uma pessoa especial em nossas vidas é um momento muito difícil. Mas é preciso, nós precisamos manter a fé e abrir os nossos corações. Precisamos manter o nosso luto. Sim, o luto é necessário. Precisamos vivenciar a perda desta pessoa. E às vezes a pessoa querida pode não ser uma pessoa da família, pode ser um amigo muito querido, pode ser uma pessoa que você criou uma amizade.
E essa amizade pode ter criado exatamente no momento de uma doença dessa pessoa. Então, não necessariamente seja um ente da sua família, mas pode ser um ente querido. E o sofrimento faz parte dessa perda. Nós sabemos disso. Mas o importante é que nós precisamos lembrar a todo momento que a morte, como eu disse antes, faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso crescimento, faz parte no momento em que nós vivenciamos. Então, nós precisamos, assim, nos reorganizar. E o ente querido, não deixar que esse sofrimento nos aprisione. Porque a partir desse momento também, esse ente querido, esse amigo querido, esse ser que nós vivenciamos, que nós tivemos o prazer de conviver, para que ele também compreenda esse momento. Se nós sofremos, se nós nos aprisionamos no nosso sofrimento, de uma certa forma nós transmitimos a esse ente querido esse nosso sofrimento. Nós transmitimos a eles, através dos nossos pensamentos, através das nossas vibrações, esse nosso sofrimento intenso. Então, quando Jesus nos ensina que, sim, nós precisamos do luto, nós precisamos passar momentos em que nós sentimos a não presença desse ente querido, nós precisamos disso sim. Mas o que ele diz é que nós precisamos não fazer com que isso seja um sofrimento maior do que o necessário. Porque o nosso sofrimento vai repercutir também nos nossos entes queridos. Então, quando ele diz que nós precisamos considerar a maneira natural que ocorreu, que muitas vezes isso acontece, mas também precisamos considerar as ocorrências infelizes. E, além de nos ajudar, nós precisamos os ajudar também, através das nossas orações, através das nossas vibrações, através de um momento inicial, nós possamos transmitir a eles que nós compreendemos esse momento, para que eles também compreendam, e que nós também compreendamos que é necessário esse momento, que é um momento de libertação, que é um momento em que Jesus, em que Deus nos proporciona a libertação para a compreensão melhor daquilo que nós fizemos enquanto encarnados, corrigir aquilo que nós fizemos dentro do que seja necessário e o retorno para que nós possamos modificar o que nós concluímos na nossa nessa encarnação e podermos voltar para poder modificar e assim dar um passo ao desenvolvimento, ao aprimoramento. Então, a dor profunda, repetindo que a dor profunda da ausência desses amores, ela pode ser substituída pelas lembranças boas. Então, ao invés de nós nos apegarmos constantemente durante um tempo muito longo à ausência desta pessoa, ao sofrimento que isso nos traz, aos momentos em que ela não está aqui conosco, nós precisamos nos apegar às boas lembranças que nós tivemos com essas pessoas, com esses entes queridos. Aqueles momentos de alegria, os momentos de satisfação. Porque naquele exato momento onde você sente essa alegria, onde sente esse prazer, que bom! Eu gosto tanto quando eu me lembro daquele momento que nós estávamos juntos, conversando, que nós vimos muito.
a alegria e a satisfação que você tem, o carinho que você tem nesse momento, você emana essa energia, de amor. E assim o ente querido também recebe essa energia. Tá? Então, num exemplo, eu adoro lembrar que minha família se reunia, tá? Quando todos estávamos de férias, nós nos reuníamos sentados, conversando o tempo todo, rindo o tempo todo. Então isso me dá muito prazer e eu, ainda adolescente, eu participava dessas reuniões e tenho muita saudade dessas reuniões, mas essa saudade não me traz tristeza, porque a maioria dos meus entes queridos não estão mais aqui comigo, mas ela não me traz tristeza, ela me traz uma saudade muito, muito feliz, porque é como se eles me mostrassem que eu tenho essa lembrança feliz guardada em meu coração, guardada nos meus arquivos emocionais. Então, que bom que eu tenho isso. Que bom que na hora que eu tenho saudade deles, eu possa me transpor, eu vou lá onde estava essa reunião, onde acontecia essa reunião, e eu sinto um amor muito grande, eu sinto prazer muito grande. Então, precisamos vivenciar o nosso luto? Sim, mas eu acho que nesse momento, quando você percebe que você tem, ao invés, depois desse momento, depois desse tempo, tá? Que nós temos a consciência que nós temos que seguir adiante, então a cada momento que você se lembrar desse ente querido, que a lembrança seja de amor, que a lembrança seja de alegria e não de sofrimento e não de tristeza, porque é como se houvesse uma troca. Eles ficam tristes quando você está triste, mas eles ficam imensamente felizes e reconfortados quando você transmite a eles uma lembrança de amor e de alegria que vocês tiveram juntos. Então, essa seria um ponto muito mais positivo, mais amoroso, mais feliz de se lembrar dos seus entes queridos. Em Vidas Vazias, ela volta a repetir, Joana volta a repetir, que não te deixes se infelicitar pela perda dos seus entes queridos, tendo a certeza de que tornará a encontrá-los no futuro. A morte não consegue fazer cessar a vida, que prossegue, conforme os valores de cada criatura. Portanto, envolva-os em pensamentos de ternura, gratidão e amor, tendo a certeza de que, em algum momento, nós vamos estar novamente juntos com todos eles, ou todos aqueles que serão possíveis. Tá? Então, em vez de enviar a eles um sentimento de sofrimento, não, cubra-os de afeto e de saudade amorosa. Tá? Esse que é o mais importante. E tudo se origina no mundo espiritual. E nós sabemos que a este retorna por ser de natureza permanente, enquanto físico é transitório, em contínuo desenvolvimento, como ocorre em todo o universo. Então eu vou repetir. Isso está em Vidas Vazias, capítulo 17. Ela diz que tudo se origina no mundo espiritual e a este retorna por ser de natureza permanente. Nós sempre vamos retornar ao mundo espiritual. Esta é a nossa liberdade. É como se nosso espírito recebesse a liberdade quando faz essa transição, pois nós sabemos que enquanto encarne, o espírito não tem sua total liberdade. Então, o mundo espiritual é para ele essa liberdade. Enquanto o físico é transitório e contínuo desenvolvimento, como ocorre em todo o universo. Então, nós sabemos que enquanto nós estamos reencarnados, enquanto nós estamos nesse aparelho físico,
Nós estamos limitados. Nós estamos aqui com um objetivo, que é ao nosso aprimoramento, a correção das nossas emoções, das nossas atitudes, que talvez não tenham sido tão boas e que Deus, que o nosso Pai nos dá a oportunidade de uma correção. Então, é como se como se nós fôssemos, colocando em exemplo mais material, é como se nós fôssemos todo dia, saímos de casa, acordamos, nos alimentamos, nos vestimos, pegamos os nossos objetos, vamos para a escola, aprendemos aquilo que precisamos aprender e retornamos a casa. Mas nós sabemos que às vezes nós mudamos de série, né? Nós passamos de ano para outros ensinamentos, para outro aprendizado. Às vezes há momentos que nós não conseguimos passar de ano, então é necessário repetir aquele ano para aprender novamente. Então é como se a reencarnação fosse esse repetir para que naquele momento nós aprendemos e modificamos os nossos ensinos, os nossos aprendizados, as nossas aulas, os nossos ensinamentos, modificando para passar de ano e assim continuar adiante. Então, eu vejo como cada reencarnação é o retorno de um ano letivo, tá? Que nós podemos passar ou não. Isso depende de nós. Mas nós sempre vamos poder ir levar adiante esses ensinamentos, esses aprendizados. Então, quando nós vimos, quando nós observarmos, quando nós assimilarmos que a morte nesse momento não é algo finito, não é castigo, não é dissolução, não é não é perda. Quando nós vemos que é a oportunidade de dar continuação àquilo em que nós precisamos até chegar à plenitude, como Joana sempre nos diz, como Deus nos dá esse ensinamento, esse aprimoramento, levando quanto tempo for necessário. Então, sim, a partir do momento em que nós consigamos perceber isso e entender isso, então esse processo dessa perda se torna, durante um determinado momento, a despedida nesse momento, deste momento, mas com a esperança e a certeza de que não é um término. Então, por isso é a importância que, quando nos diz que não leve essa dor continuamente, entenda o momento, tá? Passe por essa dor, passe por essa despedida, mas no momento necessário, reflita e comece a reconstruir a sua vida para que mais tarde, e através dessa reconstrução, você está ajudando tanto o ente querido que se libertou, como a você de dar prosseguimento ao seu caminho. E que mais tarde vocês possam se reencontrar e o processo de aprimoramento sempre continue. Então, esse entendimento faz com que nós passamos por esse processo de uma forma mais harmoniosa, dentro daquilo que cada um possa como harmonia. Tá? Então, em Vidas Vazias, ela continua dizendo que a morte é, portanto, a porta de acesso à vida, que todos atravessarão no rumo da perene alegria. Isso está em Viver e Amar, no capítulo 19. E não a temas, lembra-te que todos mergulhados na imortalidade, que é bênção do amor de Deus, vamos chegar a esse momento. Também está em Vida Vazia,
no capítulo 17. Portanto, vamos repensar a morte de uma forma diferente. Jesus nos ensina isso através dos nossos estudos, através dos momentos em que às vezes nós temos contato com alguma frase, algum livro, com alguma pessoa que nos consola através de palavras de carinho. Ele sempre nos traz, como foi na leitura da sua página, ele sempre nos traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto. Então, no momento atual, o que eu percebo é que através dos estudos, através de todas as informações que nos chegam, através do Espiritismo, né? Porque aí nós conseguimos ter acesso a esse estudo, a ter acesso a informações que talvez antes nós não compreendêssemos, mas que agora nós podemos refletir e compreender melhor que isso é importante para nós tirarmos esse estigma da morte tão pesado, né? Tão triste, como é que eu vou dizer, tão difícil de lidar, né? Tudo que nós aprendemos sobre a morte até hoje, fica difícil aceitar o que seja a morte. É como se tudo que foi interpretado a respeito dela coloca na morte uma posição de castigo, nossa, você em algum momento vai perder. Por quê? Traz perguntas, traz questionamentos dolorosos. Por que ele? Por que não o outro? Por que comigo? Por que nesse momento? Por que tão jovem? Por que não eu? Por que foi ele? Por que não eu? Então, a partir do momento que nós começamos a compreender o que vem a ser a morte, o que vem a ser a passagem de um estado material para um estado espiritual, quando nós começamos a compreender que aqui nós estamos, é ao contrário, aqui nós estamos, de uma certa forma, aprisionados. Tá? Aqui nós estamos limitados. Nosso espírito, ele se desprende a partir do momento em que o nosso corpo descansa, a partir do momento em que nós dormimos, a partir do momento em que nós estamos em sono, o espírito, ele se liberta, mas ele tem que retornar novamente para que nós possamos dar continuidade ao nosso aprendizado. Então, se a partir do momento que nós compreendemos isso, que a morte não é castigo, não é peso, não é perda, é um momento de distanciamento, tá? Podemos colocar assim, existem filhos, existem parentes, existem amigos queridos que em determinado momento eles resolvem sair de perto de nós e vão morar em outro país, vão morar em outro lugar. Às vezes, a facilidade de ter contato, né? A gente pode conversar com eles o tempo todo, mas dependendo do lugar que ele vá, essa facilidade pode ser limitada e às vezes nem existe essa facilidade. Então, você vem por determinados momentos saber notícias deles, mas você não tem mais o acesso, vocês não têm mais esse convívio diário, esse convívio constante. Então é assim, o que eu compreendo é que a morte ela não vem trazer essa ruptura, ela vem trazer um intervalo. É uma porta de acesso à vida de liberdade, tá? É uma porta de acesso
há um momento em que você começa a compreender e que você tem a oportunidade de retornar para poder progredir, para poder cada vez mais ir adiante, a cada degrau você ir mais adiante. Então ele pede que a gente não tema a morte, que nós compreendamos a morte como mais um fator, mais uma situação, mais um momento em que Deus, na sua grande benevolência, nos dá de aprimoramento, que é um intervalo, não é um desfazer, é um intervalo. Então, se e isso, por exemplo, enquanto eu estou conversando aqui, eu estou me lembrando que no filme do Divaldo, ele mostra exatamente isso. Ele ensina na perda do irmão, na perda da irmã, na perda do pai, e depois conversando com a mãe sobre a morte, ensina a mãe o significado real da morte, e depois da perda da mãe, ele mostra no final o real significado da morte, quando ele mostra que nós não estamos afastados, que pode haver um reencontro, não como nós estamos acostumados na área material, mas e sim numa parte espiritual. Alguns têm a facilidade de os ver como o Divaldo, outros não, mas nós podemos ter certeza que eles estão próximos a nós, que está havendo essa troca no momento que nós temos um amor e transmitimos esse amor através de lembranças queridas, de lembranças amorosas, de lembranças fraternais. Eles também nos trazem isso, eles também nos mandam isso, eles também nos transmitem através de sensações que nós precisamos, às vezes, parar e perceber, tá? E se eles ainda não conseguem fazer isso, é uma maneira, através também dessas lembranças, através das nossas orações, é uma maneira de nós nos enviarmos essa ajuda. Tá? Nós estamos os ajudando através das nossas orações, através do nosso amor, a que eles se fortaleçam, a que eles possam ter a consciência de permitir também o resgate necessário que eles possam estar necessitando naquele momento. Então, também, através das nossas orações, nós vamos permitir que eles sejam acolhidos, que eles sejam reconfortados, tá? E assim eles possam prosseguir no seu aprendizado também. Então, por isso nós devemos confiar e aguardar esse momento de transição, porque todos nós vamos passar por esse momento de transição. Cada um a seu momento, cada um a sua forma. Então, um convite é a ver a morte de uma forma diferente, a ver a morte através da compreensão do aprendizado que ela quer nos dar, que é o renascimento. Foi o que deu na primeira parte, tá? Vocês vão me dar licença, eu vou voltar lá ao primeiro slide. Vamos ver se eu consigo voltar ao primeiro slide. Eu acho que eu não vou conseguir voltar. Não vou conseguir voltar. Mas o que ele diz no primeiro slide é que para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Então, é isso que acontece, é exatamente essa mensagem que ele nos dá em relação à morte. A morte não é um fim, é um renascimento para que nós possamos, através de quantos renascimentos forem necessários, nós entrarmos no mundo de Deus, nós entrarmos no reino de Deus, no reino de nosso Pai. Tá? Então, que nós possamos olhar para a morte com olhos diferentes, com olhos da compreensão. E assim eu termino esse estudo, agradecendo a atenção de todos e até a próxima. Agradeço ao Pai,
Agradeço ao Jesus por podermos estarmos juntos. Que assim seja, graças a Deus.